Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade de você, Edinho, de ver você fazer raiva pra gente, meu amigo. Tô com saudade do beijo e do mel. Love, tu tem que guardar hoje, Love. Tá na hora, meu irmão. Já tá numa seca ali de gols, tá perdendo gol todo jogo, mas eu tô com saudade disso aí. Não disso aí exatamente, né? Mas eu tô com saudade de ver o Sport em campo, porque já faz uma semana. Último jogo sonolento, chato, modorrento contra a Tombense, que o time não entrou com a boa postura. Não entrou com a postura focada, concentrada no jogo, mordendo. O time não se sentiu desconfortável com o 0-0. O time aceitou ali o 0-0, beleza, se achasse um gol ali, 1-0 vencia o jogo. Mas você não via um time desconfortável em campo com 0-0 ali no segundo tempo e tal. Era meio que administrar o resultado, um time que entrou com a postura meia bomba, um time que entrou com a postura sem muita ambição, com aquela fome, com aquele sangue nos olhos, como entraram contra o Vila Nova. Aquele jogo contra o Vila é um jogo de espelho de como é que eles devem entrar hoje. Com a postura de um time que busca a vitória, que cada bola disputa como se fosse um prato de comida. Se entrar com essa postura hoje, a gente tem possibilidade de vencer sim. Agora, se entrar com meia bomba, hoje a gente vai pegar um adversário muito mais qualificado do que a Tombense. Um adversário que briga lá na parte de cima, na busca pelo acesso, que é o Guarani. Tem 37 pontos, tá no bololô, tá na briga, tá na disputa. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nisso aí, tá, rapaziada? Mas antes disso, eu queria trazer aqui para vocês o desenrolar da rodada, né? Que já começou. A rodada começou ontem, tá? O Atlético Goianiense venceu do Londrina de 2-0. Resultado, de certa forma, que não era bom pra gente. Beleza que o Atlético Goianiense está muito longe ainda da gente. São 8 pontos que o Atlético Goianiense tem de diferença para o Sport, mas óbvio que tá num período de reação no campeonato, com o Jair Adventure, e qualquer time que esteja brigando pelo acesso, eu vou torcer para perder naturalmente, tá? O Atlético Goianiense venceu de 2-0 contra o Londrina, e o Vila Nova venceu do Mirassol por 2-0, e venceu com autoridade, jogando bola, tá? Se impôs do primeiro minuto até o último minuto do primeiro tempo, e foi por ali que eles construíram o 2-0, o Lourenço fez gol, deu assistência, Guilherme Paredes meteu assistência também. Então, o Vila Nova conseguiu fazer um bom jogo ontem, sem dúvidas nenhuma, e voltou para a briga de novo e voltou para o G4 mais uma vez. Gente, e o primeiro ponto desse vídeo aqui, para trazer em relação a essa Série B, é a montanha-russa que todos os times que brigam para subir, esses times passam por montanha-russa. E não é uma montanha-russa de tipo, perde um jogo, ganha outro, aí empata um jogo, ganha outro, aí perde um, ganha outro, perde outro. Não. É uma montanha-russa que passa 4 ou 5 jogos sem vencer, aí depois ganha 5 jogos, passa 5 jogos sem perder. É incrível isso, tá? Eu vou começar pelo Sport, com essa análise aí da montanha-russa que é a Série B. E como eu já falei para vocês, esqueçam tranquilidade, tá? Teve até um inscrito aqui do canal que perguntou na última live, faz uns 4 ou 5 dias que eu abri live, e o parceiro perguntou: meu irmão, você acha que o Sport vai ganhar com tranquilidade contra o Guarani? Eu falei, meu amigo, esqueça a tranquilidade nessa Série B, tá? A partir do segundo turno, não existe mais tranquilidade no jogo. Pode existir tranquilidade na tabela, mas tranquilidade no jogo, esquece isso aí. É 1-0, 2-0 no ápice, 2-0 é goleado, 2-0 é como se fosse um 4-0, tá? E o grande ponto é a gente começar pelo Sport, da análise do recorde dos últimos 10 jogos. O Sport passou 4 jogos sem vencer, 3 derrotas e um empate, e agora o Sport vive o melhor momento na Série B, né? No recorde geral. 5 jogos sem perder, 4 vitórias e um empate. Como é que vem o Guarani de forma breve aqui para vocês? Adivinha, montanha-russa também. O Guarani que, sob o técnico do comando de Humberto Louser, sob o comando técnico de Humberto Louser, melhor dizendo, o Guarani passou ali 5 jogos, 6 jogos sem perder, basicamente, né? Tá no recorte ali de 3 vitórias, 4 vitórias e 3 empates. Então, se a gente pegar os últimos 8 jogos do Guarani, o Guarani vem de 4 vitórias, 3 empates e uma derrota. Mas quando a gente olha os últimos 3 jogos só, são 3 jogos sem vencer também, né? 2 empates e uma derrota. Perdeu para o Juventude lá no Alfredo Jaconi. No Alfredo Jaconi, não. Foi no próprio Brinco de Ouro, se eu não me engano, se eu não estou equivocado, tá? Bom, mas é o seguinte. Se a gente pegar aqui o segundo colocado, que é o Vitória ele não passa por essa montanha-russa nos últimos 10 jogos. Não passa por essa montanha-russa absurda, não. Tem, lógico, recortes negativos, mas, de um modo geral, não é uma montanha-russa tão louca.
só que o Vitória é o time que tem a maior montanha-russa da Série B. Quem não acompanha ali o recorte geral do Vitória, o Vitória, ele normalmente emenda 5 vitórias seguidas, depois ele perde 2, 3 seguidas. Aí depois ele ganha 3 seguidas, depois ele perde 2 seguidas. Aí ganha 4, perde 3. O Vitória é esse time meio maluco aí da Série B, que ganha muito e perde muito em comparação aos times do G4. O Vitória é o time que mais perdeu junto com o Novo Horizontino, mas é o que mais ganhou, com 14 vitórias em relação aos times ali do G4, tá? Tem uma vitória a mais em relação a todo mundo ali e 2 a mais em relação à maioria, e mesmo com um jogo a menos. O Vitória é o vice-líder dessa Série B. Sobre o jogo do Vitória, eu vou deixar isso aí para um papo para depois, tá? Próximo vídeo eu vou fazer um vídeo mais específico sobre o Vitória. E aí, se a gente pega o Novo Horizontino, ó, montanha-russa também. Passou 4 jogos sem vencer, 3 derrotas e um empate. Venceu 3 vezes de forma consecutiva. Perdeu 2 vezes e agora voltou a vencer. A gente pega o Atlético Goianiense, com o técnico Jair Ventura, vem de 3 vitórias consecutivas, mas antes encarou uma sequência de 4 jogos sem vencer. 2 derrotas e 2 empates, tá? O Vila é mais um time símbolo de uma montanha-russa absurda. Os times oscilam muito. O Vila vinha de 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e um empate, e agora o Vila vem de 3 jogos sem perder, 2 vitórias e um empate, sob o comando técnico de Marquinhos Santos, tá? E mais uma vez, ontem o Vila conseguiu fazer um ótimo jogo contra a equipe do Mirassol. Bom, só para pegar esse recorte histórico aí, recente dos times, que os times estão oscilando muito, uma montanha-russa absurda. E os resultados da rodada não foram muito bons ali, muito favoráveis para o Sport, né? O Vila encurtou a distância, e só para projeção rápida, agora, gente, a projeção voltou a ser 67 pontos. Tava naquele balaio ali dos 64, 65, já foi 70, 69, 71, já flutuou muito por ali, caiu um pouco nas últimas rodadas, agora voltou a subir 2, 3 pontos em relação à média. Vamos aguardar como é que vai ser o jogo do Criciúma, se o Criciúma vai vencer contra o Ituano fora, se o Juventude vai vencer o seu jogo também, ou não, tá? O fato é o seguinte, existe naturalmente uma mini pressão ali para o Sport, na pior das hipóteses, empatar o jogo hoje. E eu volto ao ponto. Temos que vencer. Acho que hoje não é entrar com postura de não, empate hoje tá bom lá no Brinco de Ouro. Só porque o retrospecto é ruim que a gente vai se acovardar no jogo? Não. O retrospecto é péssimo. Nos últimos 21 jogos contra o Guarani lá no Brinco de Ouro, apenas uma vitória. E a vitória foi em 1992. Mais de 30 anos sem o Sport vencer lá no Brinco de Ouro. 11 empates e 9 derrotas. Então, o recorte histórico é péssimo. É mais empate e derrota do que de vitórias, infelizmente. Então, o Sport vai ter que quebrar esse tabu aí de mais de 30 anos sem vencer no Brinco de Ouro, tá? E aí é que tá o ponto. A distância que era de 6, 7, 8, 7 pontos ali aproximadamente para o quinto, hoje a distância é de 4 pontos e essa distância pode encurtar para 3 pontos. Então, o Sport tem que vencer hoje lá no Brinco de Ouro. Já que não venceram da Tombense, que entraram com aquele tipo de postura, hoje tem que entrar com uma postura diferente para vencer o jogo. E até porque existe uma possibilidade plausível da gente perder a liderança nessa rodada, né? Ó, se o Sport hoje, vou trazer aqui para vocês uma simulação rápida, se o Sport hoje, sei lá, empatar o jogo, empatou, e o Vitória vencer o Botafogo de São Paulo, 2-1, sei lá, o Vitória volta a assumir a liderança. Beleza. Agora, se a gente perder o jogo de hoje, a gente pode perder 2 posições, porque o Novo Horizontino, teoricamente, vai vencer da Chape, tá? De 1-0, 2-0, tanto faz. E aí a gente não pode perder, porque se a gente perder, a gente pode perder 2 posições na tabela, e se tudo der errado na rodada, a gente pode ficar ali a uma rodada de sair do G4. Óbvio, né, que isso aqui é um cenário mais pessimista da coisa. Tem um cenário otimista. A gente pode vencer o jogo de hoje. É aquele 1-0 chorado de sempre, tá, gente? É 1-0 chorado de sempre. Aquele 1-0 chorado de sempre, abrir gordura ali para o Vitória, se o Vitória empatar um jogo de hoje. Existe essa possibilidade. Eu acho que o Vitória vai ganhar, tá? Mas existe essa possibilidade. E a gente abrir ali uma gordura de 3 pontos de novo do segundo colocado, do vice. E abrir aqui 7 pontos para o quinto, possivelmente pode acontecer, tá? Então o jogo é extremamente importante aí para o decorrer da sequência. E a gente tá na sequência positiva, né? Espero que os jogadores deem a resposta no jogo de hoje.
Sobre as prováveis escalações, essa aqui é do Vitória, tá? Essa aqui eu vou fazer um vídeo depois, porque eu vou traçar também do torcedor do Vitória, não da torcida, mas de um torcedor específico, tá? Mas do Guarani é o seguinte, a escalação do Guarani tá em tela para vocês. Pega horário, excelente goleiro, Lucão, Alan Santos, Diogo Matheus e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa, Bruninho, ex-Sport, bom meia, tá? Bruno José, João Vitor e Bruno Mendes. Derek está se recuperando de lesão e tende a figurar no banco de reservas. No segundo tempo ele pode aparecer. O Sport, eu não sei se Ederson vai optar por essa escalação, com essa formação tática exatamente, tá? Filipinho não joga e tal, beleza, mas será que ele vai optar com 3 zagueiros de novo? Pode ser. Alisson Cassiano, Rafael Thierry e Sabino. Rafael Thierry tá recuperado aí da lesão. Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Juba, Everton e Alan Ruiz. No ataque, Labandeira e Wagner Love. Alô, Alan Ruiz. Meu recado é para você agora, meu amigo. Eu já vinha com a leitura aí desde o jogo contra o CRB, que ele é um jogo de Ilha do Retiro. Fora de casa é uma nulidade em campo, não joga nada, impressionante. E espero que hoje você, Alan Ruiz, cale a minha boca, tá? Porque fora de casa você não joga absolutamente nada. E Anderson, se ele colocasse Jorginho hoje de titular, eu não acharia o erro não, sendo bem sincero, tá? Então, assim, espero que os jogadores entrem com a postura diferente, entrem dando a resposta hoje em campo, vencendo o jogo de hoje, que é extremamente importante. Meus amigos torcedores do Vozão, o recado agora é para vocês. A situação de vocês cada vez piora, tá? O Atlético Goianiense consegue reagir no campeonato. Todo time consegue reagir no campeonato. Todos os times conseguem ter uma reação. Todos. Menos o Ceará. É impressionante. Tipo assim, o Ceará ele vence um jogo, aí perde 2, empata empata outro, ganha outro, aí ganha, empata, perde, ganha, empata, perde. Você vai ficar ali em 10º. O Ceará perdeu mais uma posição na tabela, tá, rapaziada? O Ceará está na 11ª colocação. Não, aqui na verdade, só para corrigir, é porque eu já coloquei um empatinho aqui do Botafogo de São Paulo, né? Tá na 10ª colocação, mas assim, a diferença só faz aumentar. Agora a diferença do Ceará pro quarto é de 9 pontos. Eu já gravei para vocês, o Ceará não sobe mais não, tá? E a situação só faz piorar rodada após rodada. Eu acho que nem a torcida do Ceará, quase mais ninguém acredita nesse acesso. Só um milagre absurdo aí pro Ceará subir, tá? Todos conseguem reagir, menos o Ceará. Já diria o meu pai, nem que a vaca tussa, o Ceará sobe mais esse ano, tá? Só ano que vem, esperar a Série B do ano que vem. É bom que pelo menos a ilusão não fica até o final, né? A ilusão meio que acaba já de agora, pro torcedor não criar muita expectativa, tá? Rapaziada, próximo vídeo eu vou complementar a análise da Série B, falando um pouquinho aí de jogo do Vitória e mais informações aí para vocês. Tamo junto, abraço. Valeu, gente.